A doutora Bárbara Falcão hoje vai dividir aqui o debate comigo. A doutora Bárbara, eu tive o maior prazer de discutir com ela semanas passadas lá na OAB e eu vou chamá-la aqui já de uma vez. Então, a doutora Bárbara, gente, ela é advogada, atua muito nessa área. Bom dia, Bárbara. Estava já te Tudo apresentando bem? aqui. Bom Olha, doutora dia. Bárbara, eu tive um prazer de conhecê-la pessoalmente. Agora voltou os presenciais, graças a Deus, né, gente? No evento da OAB. E Sim, sim. nós duas, a gente viu que a gente tem muita coisa em comum, porque nós duas adoramos o extrajudicial, né, Bárbara? E a doutora Bárbara mexe muito tanto com essas questões Verdade. no registro civil diretamente, retificações, questões relativas ao registro. Eu sou fã de retificação no registro civil, gente, é um sucesso. Vocês têm que aprender a mexer com isso, é fácil demais, viu? Vale muito a pena. E também questão de sucessão, inventário. Nossa palestra na OAB foi sobre inventário, né, Bárbara? Deixa eu passar a palavra então para a doutora Bárbara para ela se apresentar, porque Isso. hoje muita coisa legal para a gente falar, hein? Pode falar, Bela. Oi, gente, bom dia. Bom, aqui no Rio tá Tá friozinho, não sei como agradável, tá um está lindo aí. dia hoje. Eu tô até sem Congelando. blusa, sem casaco. Aqui, vou botar um filtro aqui. Congelando. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Falcão, sou advogada, meu escritório físico aqui no Rio de Janeiro, né? Mas atuo a nível nacional e atuo exclusivamente com extrajudicial. Então, principalmente em direito das famílias e sucessões, o que costuma chamar atenção, porque é uma área que muitas pessoas acham, não dá para trabalhar com direito de família no extrajudicial. E aí eu te digo que dá sim, dá e muito para atuar com extrajudicial. Então, minha atuação hoje é exclusivamente extrajudicial, me especializei em direito notarial registral, fiz a pós-graduação lá em 2020. Na época eu fui chamada de doida, Letícia. Falaram assim, Bárbara, para que você vai fazer pós-graduação em direito notarial? Porque naquela época se falava muito pouco em extrajudicial. E aí falaram, você não vai trabalhar no cartório, você não quer fazer concurso. Então, para que você vai fazer essa pós? E eu disse, poxa, se eu quero atuar com os cartórios, eu quero entender quais são as regras, como eles funcionam internamente, né? Quais os prazos, quais os documentos, como se faz o procedimento, porque assim eu consigo atuar aqui de fora do balcão de forma muito mais eficiente, né? Já entregando um procedimento redondo, já entendendo como o cartório funciona, como eu posso trazer vantagens para o meu cliente, fazer o procedimento ser mais célere. Então, hoje, Gente, atuo deixa eu pontuar um exclusivamente pouquinho, nessa porque, olha, parte. eu fui professora e coordenadora de pós-graduação há muitos anos, tem mais de 7 anos que eu atuo nessa área, e a gente vem, né, nesse período, como disse a Bárbara, trazendo muitos advogados que Sim. querem atuar no extrajudicial, porque o extrajudicial é um sucesso, gente, não tem dúvida. Quem fala muito bem é a doutora Flávia Rio, parece que a Flávia Rio fez uma live com você há pouco tempo, não foi, Bárbara? Sim, sim, a É, Flavinha. né? E já fizemos várias. Ela é registradora civil aqui no Pois estado do é. Rio, uma Eu também grande já fiz uma amiga, live com uma ela, querida. espetacular. Está lá no site da Enor, eu acho. Foi sobre a questão da desjudicialização. E a Flávia diz o seguinte, gente. Não tem jeito, vai vir tudo para o extrajudicial mesmo. Tudo que puder vir, vai vir. Então, se você quer atuar, quer resolver os seus problemas, quer, né, dar solução aos problemas para os seus clientes, você tem que entender o extrajudicial. E é por isso que eu e muitos outros, né, estão dando aula nessa área e fazendo parceria sempre com os advogados. Todos os advogados são nossos parceiros, cada vez mais parceiros do extrajudicial, né, Bárbara? E são bem atendidos. E ainda tem isso, a Sim. vantagem, eu falo isso, a gente até no final da nossa palestra lá, a gente relacionar algumas vantagens do extrajudicial. Mas para mim essa aí é uma das melhores, que é o seguinte, você pode escolher, né, o cartório que você quer mexer. Uhum. Então, inventários. Inventários, você pode escolher qualquer cartório do Brasil, né? Não é necessário você lavrar uma Exatamente. escritura daquele da circunscrição. Registro sim, gente, registro da circunscrição. Mas escritura não. Ao contrário do juiz, que é o juiz natural, nós sabemos, né? Que você não pode escolher, cai lá na vara, o juiz é que vai decidir. Sim. E às vezes é uma vara que está com alguns problemas, né? Que está com muito excesso de acervo, que é, infelizmente, o que acontece muito, né, Bárbara? Então, a gente quer dar essa alternativa para vocês, né? De procurar, porque é facultativo. Mas olha a Bárbara, ela falou que só atua, Ah, só no extra, Bárbara. Só no extra. Hoje eu tenho uma sócia, porque o que acontece? Quando eu percebi, a minha virada de chave foi ali na pandemia.
eu sempre gostei muito do extrajudicial, sempre atuei no extrajudicial. Na nossa palestra lá de Minas, até brinquei dizendo que Deus me enviou um aviso desde que eu me formei, porque foi meu primeiro caso na advocacia, um inventário extrajudicial com testamento. Então já era um sinal, eu que acho que neguei por um tempo, porque como todo mundo tinha aquelas crenças limitantes de que não dá para faturar só com o extrajudicial, não dá para viver só do extrajudicial. Todo mundo costuma pensar nisso, né? Ah, não, tem que ter o judicial, porque só aparece cliente do judicial, não aparece cliente do extrajudicial. Então eu também acreditava nisso. Mas veio a pandemia e eu percebi que eu só estava atuando no extrajudicial, porque todos os fóruns estavam fechados, audiências canceladas, não tinha nem previsão de quando a advocacia voltaria. Né? Os advogados estavam enlouquecidos, os meus clientes do judicial, todos mandando mensagem: ah, olha só, vamos reparcelar, pelo amor de Deus, eu não vou ter dinheiro esse mês. Enquanto isso, o extrajudicial veio lá com o provimento 100, eu comecei a atuar e comecei a repensar, botar no papel e percebi que, na verdade, o dinheiro mesmo estava vindo do extra. Porque se você pensar o tempo, a sua qualidade de tempo, né? Quanto você ganha pela sua hora ali no extrajudicial, realmente é muito maior. Então, comecei a atuar no extra, mas muitos clientes ainda do judicial, por conta também do direito de família, comecei a fazer parcerias. Então, sempre fazia a parte judicial com algum outro advogado e principalmente com a Ana, que hoje é a minha sócia. Então, eu falei: Ana, vamos então fazer uma sociedade, você fica com o judicial, porque eu não quero nem chegar perto, e eu fico com o extra, porque a Ana, eu digo que ela é doida. Porque ela não gosta do extrajudicial. Tem doido pra tudo, Aí é né, bom que Letícia? vocês Que bom. dividem. Que aí Mas olha só, deixa o gente, extra vamos pra gente. pontuar umas coisas que a Isso. Bárbara falou aqui, Atua porque só é no extra. importantíssimo. Na pandemia, os cartórios, né? Claro que no início ficou todo mundo aquela coisa meio que paralisado, mas nós não paramos nossas atividades. E no caso dos cartórios de notas, logo em seguida veio o provimento 100. O provimento 100, eu até escrevi um artigo sobre isso, chama Territorialidade e o Ato Eletrônico. E a gente explica, né, que houve um salto de tecnologia de mais de 100 anos em um dia, né? Que foi quando o CNJ autorizou a prática desses atos eletrônicos pelos tabelionatos de notas. Então, olha a vantagem da Bárbara, gente. A Bárbara está lá no Rio de Janeiro. Ela pode atuar em inventários em todo o Brasil, sem sair do conforto do lindo escritório dela. Olha que sucesso. E além disso, né? Ela pode verificar essa questão tributária, ela pode entender as questões tributárias de cada inventário, porque inventário, vocês sabem, envolve tributos estaduais, né? Que são o imposto de transmissão, causa mortes e doações. Então, você vai ter que verificar, você vai ter que estudar isso e talvez até fazer parceria com outros advogados, se você não quiser aprofundar muito, né, Bárbara? Porque cada legislação aqui é de um jeito, mas é possível você atuar no Brasil todo. E isso, olha só como é que ganha, né? Em agilidade e em tranquilidade mesmo para os seus clientes também, porque às vezes tem um cliente, olha só, e agora com o provimento 100, né? Tem um cliente que está lá nos Estados Unidos, tem outro que está aqui, outro na Europa. Ai, gente, outro dia foi tão legal. Eu fiz um casamento. Olha só, Bárbara, como é que as coisas estão. Eu falei do Notas, né? Mas também o registro civil. Outro dia eu fiz um casamento. Era um casamento e a pessoa, uma estava na Europa, os padrinhos estavam nos Estados Unidos, os padrinhos, e a gente celebrando aqui. Entendeu? E pode, gente, pode estar lá na Lei 14.382, tá? A Lei 14.382 é aquela que veio revolucionar, né? Revolucionou o registro de imóveis, mas também revolucionou o registro civil. A gente ainda até agora está discutindo, né, Bárbara? Depois a gente pode até discutir mais essa questão da união estável, que mudou tudo, né? Com a Lei 14.382, depois o provimento 141. Então, tem tanta coisa legal. Mas, vamos lá, voltando no que a Bárbara falou. Ela optou pelo extrajudicial porque ela sentiu que estava ficando paralisada, né, naquele momento de pandemia, coisa que não aconteceu aqui no Extra, gente. Realmente aumentou muito a procura pelos atos eletrônicos, que é o provimento 100, o e-notariado, por causa da conjuntura. E depois que o povo aprendeu, todo mundo quer continuar usando. Você usa muito, Bárbara? Não, assim, só uso. Eu fiquei 2 anos sem pisar no cartório. E eu até brinco, porque quando eu fui no cartório, eu fui visitar a minha amiga, que é a substituta, eu falei pra ela: olha, eu tô vindo te visitar, porque se for depender de vir trabalhando, acho que eu não piso mais aqui, eu faço tudo do escritório. E quando tem algum cliente, assim,
mais velho, que acha que vai ter alguma dificuldade, eu falo, vem então pro meu Ah, escritório, vamos excelente, fazer aqui excelente. juntos. E aí, depois que ele aprende, porque eu até falei disso esses dias aqui no Instagram, quais as objeções? Abri uma caixinha e falei, me conta por que que você não fez ainda uma escritura eletrônica, ou porque o seu cliente ainda não quis fazer. E aí falaram muito sobre isso, o receio com a tecnologia. Acham que não vão conseguir na hora. E algumas pessoas falaram sobre o fato de acharem que você só vai ter a escritura eletrônica e o cliente se sente inseguro porque, né, a nossa cultura, vindo lá, a cultura Isso portuguesa é aí. do papel, né, aquela coisa. E aí eu fui quebrando objeções. Falei, olha, primeiro, você pode sim receber o traslado físico se quiser, então o papel a gente já resolveu. Em relação à tecnologia, realmente muitas pessoas pensam que vai ser enrolado, que vai ser difícil, que não vai conseguir. E aí eu falo, vem então para o escritório, vamos fazer juntos. Depois desse dia, ninguém mais aceita assinar nada físico, os meus clientes. Esses dias eu precisei fazer um reconhecimento de firma, porque um caso de inventário que incluía regularização de imóveis, porque foi registrar o inventário, mas não tinha a verbação da construção. Então, tivemos que fazer a verbação da construção. E aí, o requerimento para o cartório precisava ter a firma reconhecida. E eu falei para o cliente, olha, você tem que preencher esse formulário, reconhecer firma e me mandar. Ah, não, dá para fazer isso eletrônico? Não quero ir para o cartório, não. Eu falei, dá. Eu já tenho o certificado de notariado que a gente usou para o inventário. Vamos fazer pela Anote e Assina. Fiz o reconhecimento de firma pela Anote e Assina, enviei para os registradores, para o registro de imóveis, pelo site dos registradores. Então, assim, a advocacia extrajudicial 100% digital, sem sair da cadeira, com total Não, comodidade. peraí, Então, vou assim, contar aqui pro só pessoal, porque vantagens, vocês né? Eu entenderam, uso gente, porque muito isso escritura realmente, eletrônica. principalmente quando envolve idosos, né? Mas, apesar de que idoso sempre tem um neto, né? Os Sim, netos hoje em dia estão dando, estão dando aula é. pra gente, né? Mas enfim, se não tiver, ficou inseguro, ah, não, primeira vez, por que que você não combina com o seu, né, advogado? Ó, posso ir para o seu escritório, a gente faz É. junto? Porque é uma videoconferência. E no inventário, especificamente inventário, o advogado Uhum. também tem que assinar. Então, ele pode participar da videoconferência todo mundo junto, entendeu? O advogado, as partes, todo mundo no mesmo lugar. Claro que todo mundo vai receber eletronicamente no seu e-mail, que eles vão indicar o arquivo, né, com a escritura, e vai ter que assinar digitalmente. Mas a videoconferência, normalmente a gente faz uma só. Pode fazer mais de uma? Pode. Olha só a vantagem também, né? A audiência tem que ser com todo Uhum. mundo lá, né, gente? Não pode Sim. faltar audiência, não. Mas na gente, para fazer videoconferência, se tiver algum motivo mais complicado, né? Por exemplo, se for divórcio, o pessoal não quer se ver. Não quer se Uhum. ver, não quer ver, não. Aí, será que a gente pode fazer essa videoconferência separadamente? Pode. Mas o inventário, ainda por cima, o inventário extrajudicial, que a gente sempre consegue mesmo que seja explicando as vantagens, né, de evitar as brigas, eu sei que às vezes tem algum Uhum. probleminha entre todo mundo, mas a gente mostrando as vantagens, né, Bárbara? Sim. A gente costuma conseguir trazer o Sim. pessoal para o extra. E aí a gente pode fazer videoconferência todo mundo junto. É. Aliás, sobre essa questão da. O pessoal fala assim: ah, Hum. não, vai para o judicial porque está dando briga. Gente, advogado tem que atuar como mediador, né, Bárbara? Porque olha só, É, olha a vantagem, né? Olha a vantagem. exatamente. E inventário não é espaço para você resolver os problemas familiares, gente. O que é inventário? Vê se você concorda comigo, Bárbara. Inventário é você Sim. levantar o patrimônio, levantar as dívidas e fazer partilha e pagar o imposto. Só isso, gente. O resto vocês podem brigar depois, entendeu? Sim. Eu sempre falo isso com o pessoal. Tem briga É, familiar? Não. é. Papai gostava mais de você do que de mim. Gente, isso não é coisa que você resolva no inventário. Não, sinto muito, não é coisa que você resolva no inventário. Vamos esclarecer as questões, vamos colocar que é patrimônio. Como é que vai ser? E resolve, e se possível, né, Bárbara? Evitando condomínio, porque ninguém Uhum. merece ter condomínio, ainda por cima se tem alguma Sim. uma rusguinha com o irmão, né? Vamos tentar evitar. Mas fala aí para nós, como é que você costuma fazer para poder orientar e É. esclarecer? Primeiro, eu sempre pontuo que o extrajudicial precisa ser consensual, o que não é a mesma coisa de amigável. Então, assim, porque eles não querem nem se falar. Tudo bem, mas eles entenderam as vantagens de fazer o procedimento de forma consensual, eles estão de acordo com o termo. Eles podem não se amar, não querer mais se ver, mas eles precisam entender a vantagem daquele procedimento. Aí, outra coisa que eu costumo pontuar é que o advogado do extrajudicial, assim como no meu caso, advogado de família,
precisa entender técnicas de negociação, para você conversar ali e quebrando objeções, entender o porquê, por qual motivo ele não quer, para você ir desembaraçando aquilo. E diferente, o inventário diferente de algumas ações de família, por exemplo, você pode tentar uma pensão alimentícia, se for judicial, enfim. No inventário, se você faz a partilha legal, é aquele ponto, assim, não tem o que discutir. Olha, tem esse cenário. Você quer tentar evitar ficar em condomínio, que realmente vai ser um problema, vocês vão dividir ali o imóvel, querem tentar fazer uma partilha de forma mais vantajosa ali para os herdeiros, cada um fica com uma coisa, de repente, só de forma consensual. Ah, não tem consenso? Então pronto, divide a parte de cada um. Para que vai levar para o judicial se é uma coisa que a lei já te dá ali certo? Ah, a meia tem metade? Pronto, a meia tem metade e acabou. Ah, são 4 herdeiros, cada um vai ficar com um quarto? Um quarto e acabou. Não tem o que discutir, né? O que tem é, se não for de forma consensual, vocês conseguem fazer a partilha e conseguem resolver o inventário muito rápido. O que te dá ainda mais dinheiro, que quando eu falo assim, tempo é dinheiro, no dia eu até vi a palestra dizendo, não é muito legal falar isso, porque você tem que ter qualidade de vida, mas no extrajudicial o tempo é dinheiro, porque é o dinheiro do seu cliente, porque você desembaraçou o patrimônio, você fez a partilha, agora se ele quer vender, se ele vai dar outros fins ao imóvel, está tudo desembaraçado. O que a gente vê no inventário é que as pessoas começam a discutir coisas que nem tem discussão, os imóveis vão se deteriorando, ficam dívidas, daqui a pouco os imóveis vão a leilão. Teve um apartamento aqui do Península do Chico Anísio, quando morreu, que a família ficou brigando. Eu ia contar esse negócio dos leilões. Ótimo. Outro dia também eu peguei, então, assim, falei com vocês, eu faço muita carta de sentença, sabe? Você faz muita carta de sentença aí também? Outro dia eu peguei uma carta de arrematação desse tamanho, e era isso, era condomínio, briga em inventário. Gente, isso não é bom para ninguém isso é bom. Porque olha só, eu vi lá o caso, né? O imóvel foi vendido abaixo do valor de mercado, fora os anos e anos que o negócio ficou discutindo, né? E as pessoas não tiveram acesso ao patrimônio, ficou tudo parado. Não, uma tragédia. Mas, Bárbara, olha só, já falamos aqui da questão de todo mundo estar de acordo, que é o primeiro requisito, tá, gente? Todo mundo tem que estar de acordo. Isso. Mas, além disso, temos outros requisitos e que a gente está até superando ultimamente, né, Bárbara? Fala pra gente dos outros requisitos do inventário extrajudicial. Sim, então, porque o Código de Processo Civil traz lá alguns requisitos que hoje nós já vimos que eles estão sendo relativizados. Então, por exemplo, que todos precisam ser capazes. Aí nós já entramos num super ponto aqui que o Rio de Janeiro já está diferente, mas vou deixar isso por último. Inventário com testamento. Aí eu acho que esse já é um tema um pouco mais avançado, que talvez vocês já tenham conhecimento, de que é possível inventário extrajudicial mesmo com a existência de testamento. Aqui no caso do Rio, para depois a Letícia falar sobre Minas. Aqui no Rio de Janeiro, isso é possível desde o meio de 2017, que alterou na época o artigo 297 da antiga Consolidação Normativa, que hoje nós chamamos de Código de Normas, dizendo, olha, você pode fazer um inventário no cartório, desde que você faça primeiro um procedimento via judicial de abertura, registro e cumprimento desse testamento, que é bem rapidinho, em 1, 2 meses não tem audiência, não tem nada, você apresenta só os documentos para o juiz e pede autorização expressa para o inventário extrajudicial. Ele deu ok, você segue para o cartório normalmente. Gente, muito, muito fácil, muito rápido. E foi o meu primeiro caso. Eu me formei, apareceu uma cliente querendo fazer inventário extrajudicial com testamento, tinha acabado de ser permitido. Eu, na época, fiquei um pouco confusa, porque era muito novo, realmente. Fui pedir ajuda aos meus professores da UF, né, da minha faculdade. Eles, Bárbara, mas assim, não fiz ainda, não sei como funciona. Fui para a Cefaz, né? Agora a Cefaz aqui faz atendimento virtual, mas na época era só presencial. Então, fiquei lá na fila, olha, porque eu já li o manual de vocês, 400 páginas, vocês não me contam como que faz com testamento, o sistema. Mas hoje já está tudo atualizado. Em 2, 3 meses você resolve todo o procedimento do inventário extrajudicial com testamento. Então, esse requisito aí a gente já deixa um pouquinho de lado, né? A obrigatoriedade da assistência do advogado, que a Letícia já até falou, no caso, muitos procedimentos do extrajudicial não são obrigatórios advogados, mas no inventário é. Mas eu gosto, rapidinho, só para quebrar essa objeção, Letícia, porque muitas pessoas, principalmente em registro civil, falam assim, mas não precisa do advogado, como que o cliente vai me contratar? Não vai me contratar. E aí tiram um cartório super importante, que tem uma demanda enorme reprimida, que não tem advogado capacitado atuando, porque diz que não precisa de advogado, então ninguém vai contratar.
Escritura de compra e venda não precisa de advogado e todo mundo contrata. Por quê? Porque viu o valor na assistência do advogado. Viu o valor de você ter uma assessoria jurídica. Quando o cliente entende que ele vai economizar em tempo, ele vai economizar em dinheiro, ele vai se sentir mais seguro porque tem uma pessoa capacitada e experiente para fazer por ele, eles contratam. Um exemplo grande é que eu faço muita alteração de sobrenome, pré-nome, um procedimento simples que as pessoas podem fazer no cartório, mas que enxergam o valor de ter uma assessoria. Então, a obrigatoriedade de advogado, herdeiros capazes, que a gente vai falar, e Então tá, inventário com Jóia. testamento. Deixa eu falar um pouquinho, porque consciência Bárbara fiscal, que a já Letícia falou todos os requisitos. Mas, gente, tem tanta coisa legal aqui que ela falou. Primeira coisa, a importância do advogado, né? Olha, o poder está na mão do advogado, porque é o advogado que vai orientar as pessoas. Olha, nesse seu caso, a gente tem que ir para o judicial, ou nesse seu caso, a gente pode ir para o extrajudicial. E vai até mostrando que as portas estão se abrindo. Como disse a Bárbara, cada vez mais vão surgindo, né? Meios de trazer para o extrajudicial. E o próprio poder judiciário, gente, incentiva isso. Eu, estudando aqui, porque não tem nenhuma live que eu não estude antes. Mesmo que eu já tenha dado 200 aulas, eu tenho que dar uma estudada para ver se tem alguma novidade, né? Então, estudando para a live de hoje, eu vi esse recurso especial 1951456, tá? Ele é de agosto de 2022, gente. Agosto de 2022. E ele nada mais fez do que reforçar aquilo que já tinha sido objeto de julgamento anteriormente na quarta turma, só que esse é da terceira turma do STJ, dizendo o seguinte, que é viável, sim, o inventário com testamento. E aí, o que eu mais gostei, quer dizer, não mudou nada, manteve, mas o que eu mais gostei foram os argumentos, Bárbara. Adorei os argumentos. É uma verdadeira aula, gente. Depois eu vou postar aqui no Insta o número do RESP para vocês darem uma lida. Mas eles falam de justiça multiportas, eles falam da importância da desjudicialização. Aí, com base nisso tudo, né, eles chegam à conclusão de que sempre é possível fazer um inventário no extrajudicial com testamento quando há herdeiros capazes, tá? Então, a questão toda para eles é a capacidade, não é a existência do testamento. O testamento, obviamente, como já disse a Bárbara, vai ser aberto em juízo. Então, o juiz, por enquanto, apesar de que daqui a pouco, quem sabe, a gente também supera essa, mas por enquanto, tem que abrir e verificar se as disposições testamentárias estão de acordo com a lei. Estando tudo de acordo com a lei, o juiz homologa, e aí abre pra gente para poder fazer a partilha no extra, né? Mas vou ler só um pedacinho aqui, ó. Olha só, o que ele fala, comentando o artigo 1610 do Código, o artigo 610 do Código Civil, olha que, do Código de Processo Civil. Vê-se que a primeira interpretação literal tornaria absolutamente desnecessário e praticamente sem efeito a primeira parte do parágrafo 1º, na medida em que a vedação do inventário judicial, na hipótese de interessado incapaz, já está enunciada no caput. Aí ele vem mencionando o Tartucci, depois ele menciona o Conrado Paulino da Rosa, que até entrou para o nosso grupo de WhatsApp agora, recentemente, né? O doutor Conrado, o Marco Antônio Rodrigues e também o Cristiano Chaves. Todos eles falando, gente, não tem problema nenhum, tem testamento, desde que todo mundo seja capaz e todo mundo, né, possa entender as disposições testamentárias, esteja de acordo com as disposições testamentárias, qual é o problema? Não existe problema. Então, tranquilo, gente. Tem testamento, não se desespere, não se desespere. Agora, inclusive, né, porque antigamente, quando o pessoal chegava para mim, eu vou fazer o testamento, olha, pode fazer o testamento, mas fique sabendo que lá na frente vai ter que ser judicial o inventário, talvez demore um pouquinho mais para os seus, né, familiares e tudo mais. Agora, tá bem mais tranquilo. Quem quiser fazer testamento, faça o testamento, porque tá muito mais fácil agora, né, Bárbara, para poder atuar. Muito mais. Eu tenho um cliente, eu sempre conto essa história na live, que ele falou, ele faz várias coisas comigo, e aí um dia eu falei assim, por que você não faz testamento? Que ele estava falando de algumas questões em relação à sucessão. Ele, então, eu não faço porque a minha mãe fez, e isso nos obrigou a fazer um inventário judicial, foi um caos, ficamos 4 anos no inventário consensual, porque assim, a realidade aqui é essa na Barra, e por isso eu optei por não fazer testamento, porque eu não quero que meus filhos tenham que passar por isso. Falei, então vamos fazer agora, porque essa obrigatoriedade de inventário judicial já acabou. Vamos fazer o seu testamento, seus filhos não vão ser obrigados a fazer o inventário judicial, vamos poder seguir pelo extrajudicial.
E aí nós fizemos e ele ficou feliz da vida. Algumas pessoas ainda não sabem, né, desse avanço do Nossa extrajudicial. senhora, Porque tá avançando quem tão não rápido, estuda né, aqui Letícia? tá Eu perdido, brinquei porque com a olha só, é Flávia. todo dia. E a gente mesmo que tá na área, né? A gente sabe, ó, sai uma coisa boa no Rio de Janeiro, vamos lá atrás. Sai uma coisa boa lá no Mato Grosso, vamos lá atrás. Sai uma coisa boa no Maranhão. E a gente tenta sempre copiar, porque as legislações, gente, só para vocês entenderem, o extrajudicial, ele é regido por normas estaduais. Então, cada estado tem a sua norma, tá bem? Então, quando sai coisa boa, a gente sai copiando mesmo. Tem que copiar, né, Bárbara? Aham. Eu e a Flávia brincamos na nossa live, uns 15 dias atrás, que quando fazemos live de extrajudicial agora, nós temos que falar, olha, hoje, dia 15 de maio de 2023, funciona assim, porque talvez semana que É vem já tenha verdade. mudado alguma coisa. Porque realmente os avanços estão muito É rápidos, isso. mas assim, Sim. tô amando, amando. Para os advogados, Olha só, mais então, um pedacinho desse excelente. RESP que eu mencionei. Olha só que lindo, olha que lindo. As legislações contemporâneas têm estimulado fortemente a autonomia da vontade, a desjudicialização dos conflitos e a adoção de métodos adequados de resolução de controvérsias, de modo que a via judicial deve ser reservada somente a hipótese em que houver litígio entre os herdeiros sobre o testamento que influencie na resolução do inventário. Olha que lindo, gente, lindo demais, né? Vale a pena, isso aqui vale a pena, ó, adorei. Tem diversas partes que eu vou até escrever um artigo só para poder mencionar diversas partes aqui desse RESP espetacular. Vale a pena vocês lerem. Então, deu para entender, né? Testamento é tranquilo. Mas e a questão do incapaz? Dá para superar ou não dá? Eu sei que o Rio de Janeiro saiu na frente. Conta pra gente. Pois é, então aqui no Rio de Janeiro nós tivemos um código de normas novo. Então, dia 1º de janeiro, nós fomos presenteados com um código de normas totalmente reformulado, super moderno, se adequando a 14382, se adequando a várias novidades que tinham sido trazidas, e mais, se adequando a jurisprudências. Então, assim, pegou-se decisões jurisprudenciais, questões que já estão sendo discutidas, umas ainda bastante polêmicas, mas que foram trazidas para o nosso código de normas, como, por exemplo, questão de renúncia a direito concorrencial da herança, no caso de união estável, aqui no Rio foi permitido constar na escritura, que é algo muito polêmico ainda até na jurisprudência. Mas em relação a herdeiros incapazes, e aí a gente tira a questão do menor de idade, né? Porque tinha uma discussão, será que é menor de idade ou incapaz? Porque o emancipado, ele continua sendo menor de idade, mas ele é capaz. Então, essa questão já foi superada em relação a incapazes. Aqui no Rio de Janeiro, passou a ser permitido inventário e divórcio, mesmo com a existência de incapazes. Então, como que funciona aqui? Você tem dois cenários, artigo 444 e 447 do Código de Normas, para depois vocês lerem com calma. Primeiro cenário, se você fizer um inventário respeitando o quinhão ideal de cada um, então, são 4 herdeiros, cada um vai ficar com um quarto, tudo certinho, você consegue fazer tudo, o inventário completo no cartório, no tabelionato de notas. Esse é o primeiro cenário, super positivo, você faz muito rapidinho, mesmo com a existência de herdeiros incapazes. Por quê? Porque não tem prejuízo para o incapaz, ele está recebendo, foi o que nós falamos no inventário, gente, não tem discussão. Tem a divisão ali correta, ponto, ninguém está sendo prejudicado. Agora, se essa divisão for se dar de forma diferente, a partilha de forma desigual, você vai ficar com a totalidade desse imóvel, você vai ficar com a totalidade desse. Quando você vai fazer o cálculo, alguém ali vai ficar com um pouco menos, alguém com um pouco mais. Dificilmente você vai conseguir imóveis com exatamente o mesmo valor. Quase impossível. Então, nesse caso, você vai ter que apresentar ali a minuta da escritura pela via judicial, como se fosse uma abertura, registro e cumprimento de testamento. Você vai apresentar essa minuta para o juiz, em juízo, e perguntar se você pode seguir pela via extrajudicial, para que o MP se manifeste e o juízo dê essa autorização. E aí você termina de forma extrajudicial. Também é um procedimento simples, não tem audiência, não tem instrução probatória muito grande, só você mostrar que o incapaz não está sendo prejudicado. Ponto. Então, são esses dois cenários. Lembrando que a parte do quinhão ideal eu acho ótima, Letícia. Eu acho que tem capaz, faz logo o quinhão ideal. Depois, se quiser ver, vai doar, Não, vai transmitir. perfeito. Enfim, mas Perfeito. Gente, e acho às excelente. vezes é o que acontece com a maioria da população brasileira. A pessoa morre e deixa uma casa e um carro. E aí não tem muito jeito de partilhar de outra forma mesmo, não, gente. Mesmo que tenha incapaz, vai partilhar como? Fica lá.
São 3 filhos. Normalmente, 3, depende da situação, mas vamos colocar 3 filhos. 3 filhos e o meio, né? E aí vai ficar a meação, a gente divide a meação e coloca cada filho ficando com a parte ideal restante da herança. Deu para entender? Isso aí, como disse a Bárbara, nem precisa de autorização judicial. Autorização judicial para quê? Onde que vai ter prejuízo aí? Impossível. Agora, a minuta, no caso de você fazer um planejamento, igual eu tive outro dia aqui no cartório, um patrimônio bem razoável, inclusive uma tragédia, viu, gente? Contar para vocês a tragédia. Porque era um patrimônio altíssimo, mas tudo era só cota de empresa. E aí, cota de empresa aqui em Minas estava demorando demais, porque demorava para poder fazer a avaliação. Demorou uns 3 anos para fazer a avaliação. Mas depois que saiu a avaliação, ok, nós fizemos. Eu tenho que contar isso para vocês, gente, rapidinho. Olha só, aqui em Minas saiu um programa novo semana passada. E agora tá saindo cálculo na hora. Eu fiz alguns casos, não sei se empresa não, talvez empresa não, mas os outros casos saiu tudo na hora. Bárbara, que sucesso! Eu tô torcendo para que ele funcione realmente do jeito que ele tá parecendo que vai funcionar, viu, gente? Vamos testar, mas tá um sucesso. Esses primeiros que eu fiz, mas tem que fazer via gov.br, tá? E como tem que fazer via gov.br e aqui no cartório eu ofereço para preencher para os meus, as pessoas que vão lá para a escritura comigo, aí a gente está pegando uma procuração, tá? Pega uma procuração da pessoa para poder a gente entrar. Eu não vou entrar com o gov.br dela. Não faça isso. Olha a Lei Geral de Proteção de Dados. Não pega os dados dele, não. Pega a procuração e aí você pode fazer, ok? Então, assim, tá indo super bem, bem interessante. Isso é a primeira coisa que eu estava falando. Agora, a questão do condomínio, que eu sempre falo, gente, se der para evitar condomínio, evite. Mas talvez, nesse caso aí do incapaz, seja um pouco complicado, né? Mas vamos ver, vamos lá. Vai que tem um apartamento que vale um pouco mais, né? A avaliação da CEF foi um pouco mais. Deixa esse apartamento com o menino, então, não vai precisar dele, né? Deixa esse. Aí não tem nem dúvida. Claro que o juiz vai autorizar, ele vai ter lá, né, a avaliação. Ou então, a gente pode fazer também, né, Bárbara? Você deve fazer isso aqui. O imóvel que ficou para o incapaz é um pouco menor, de um valor menor, então agrega dinheiro. Tem dinheiro? Agrega dinheiro para poder equilibrar a partilha, né? A gente pode fazer isso. Inclusive, a gente pode refazer a partilha que foi apresentada inicialmente, faz uma retificação da partilha só para poder equilibrar os quinhões. Isso tudo o bom advogado está acostumado a fazer, né, Bárbara? Você faz isso muito aí? Aqui no nosso sistema, porque eu inclusive ia comentar, eu vi o anúncio do novo sistema, tô doida para pegar o inventário em Minas para poder usar o sistema novo, porque ainda não usei, só usei o antigo. Aqui no Rio, o nosso sistema da Cefaz já é assim, né? Ele gira já o cálculo automático, na mesma hora você consegue finalizar a declaração e já emitir a DARS. E nós temos um procedimento muito bom, que é o de simulação. Então, você preenche toda a declaração. O nosso sistema é super inteligente. Então, por exemplo, você colocou que aquele falecido era casado pela comunhão parcial de 2010 a 2020. Todos os imóveis que você colocar que foram adquiridos onerosamente naquele tempo, o próprio sistema já coloca metade para meia. Ele já vai colocando, sabe? Tem 2 herdeiros, já coloca ali metade para cada herdeiro. O próprio sistema vai trazendo a partilha ideal. E aí você consegue editar a partilha para fazer uma partilha desigual. E você consegue simular. Então, eu coloquei, eu vou deixar esse imóvel para A, esse imóvel para B, esse para C. Aí eu simulo. Por quê? Para eu ver como que está dando em relação ao imposto. Porque se tem uma seção, se alguém está ficando com mais, você vai ter outro tributo. Além de pagar o ITD da transmissão causa mortes, por conta do falecimento, você ainda vai pagar um imposto porque alguém está doando uma parte para outra. Então, eu fico fazendo a simulação para ver o que eu consigo fazer para ficar o mais equilibrado possível para o cliente pagar o menos imposto em relação à parte ali da doação, a segunda tributação. Então, eu coloco... É quase que uma brincadeira. Eu faço uma partilha, simulo. Não, peraí, vou ajustar um pouquinho nessa. Vou botar mais dinheiro para A. Vou colocar um carrinho aqui para C. E vou fazendo uma brincadeira até ver como fica melhor para o cliente. Deixa eu falar aqui rapidinho, pegar o gancho aqui do que você falou. Gente, olha só, são 2 tipos de tributação, como disse a nossa querida Bárbara. 2 tipos de tributação. Então, mesmo que vocês estejam meio brigando ainda, discutindo como é que vai ser a partilha, não perca tempo. Preencha
né? Lá chama ITD, aqui chama ITCD, e tem lugar que chama ITCMD, que é engraçado, é cada um de jeito. Mas é tudo o mesmo imposto, tá? Esse imposto é previsto constitucionalmente, é imposto de transmissão, causa mortes e doações, tá bom? E aí, o que eu recomendo, gente? Primeira coisa, faleceu, eu sei que é um momento difícil e tudo mais, mas às vezes é até bom distrair a cabeça com outras coisas, não ficar tanto sofrendo. Eu sei que é difícil, é difícil. Mas, né, vamos focar em quê? Primeira coisa, paga o imposto. Paga o imposto referente à transmissão causa mortes. Depois, se quiser retificar a partilha, não tem multa e juros nessa diferença de partilha. Por quê? A diferença de partilha vai acontecer na hora da lavratura da escritura. Deu para entender? O fato gerador do tributo referente à transmissão causa mortes é o falecimento. Já o fato gerador referente às sessões vai ser a lavratura da escritura, que é lá que a gente vai fazer as sessões, entendeu? Então, gente, não fique... Eu já vejo um tanto de advogado fazer isso. Chega aqui para mim, anos e anos. Não, e aí em Minas tem desconto, não tem? Quando 15%, quando gente, você declara 15% rapidinho. de desconto se recolhem até 90 dias. Mas tem que ter preenchido a declaração também. Então, preencha a declaração, nem que seja infração ideal, e depois vocês pensam se vai mudar, mas corre. De vez em quando o povo chega aqui para mim, já está no judicial há anos. Briga, anos. Aí eu falo assim, e o ITCD? Não recolheu ainda não. Oh, meu Deus do céu. Já está pagando multa e juros há não sei quantos anos. Por que já não recolheu pelo menos imposto? Né? Pelo menos um vai lá e recolhe o imposto. Garante isso. O inventariante pode fazer isso, né? Correr lá, já garantir isso, tá bem? Não deixe isso para depois, porque isso vai dar problema. E como a Bárbara já falou, isso não vai mudar. O patrimônio deixado pode até aparecer depois, uma sobrepartilha, mas o patrimônio que vocês têm conhecimento é esse, paga o imposto desse. E depois você resolve, né? Vai ter uma sessão aqui, não vai ter uma sessão ali, ok? Aí você resolve depois. Não é isso, Bárbara? Sim. Não, e aí a vantagem de Minas, por exemplo, tem a questão do desconto. Aqui no Rio não tem o desconto, mas tem um prazo diferente para o caso de inventário extrajudicial, porque aqui nós temos um prazo maior. Se o inventário for judicial, nós temos 60 dias, mas se for extrajudicial, nós temos 90 dias. Fora, se não assim, observar isso, tem multa. Um ponto de negociação. Quem é que cobra essa multa? Multa. A fazenda, 10% em cima do imposto, até 40%. Vai aumentando com o tempo. Pode chegar a 40% Gente, olha que do valor devido de imposto. Aqui em Minas não tem multa, nem no judicial, quer dizer, no extrajudicial não tem multa. Não tem multa relativa à lavratura da escritura, ok? Mas tem multa do ITCD, tem. Então, como é que funciona aqui? Aqui como é que funciona? Até 90 dias, 15% de desconto se pagar e apresentar a declaração. Se for até 180 dias, não tem multa nem juros. Passou de 180 dias, tem multa e juros. Deu para entender? Então, não deixe o ITCD para depois. Primeira coisa, faleceu. Antes de discutir partilha, antes de mais nada, recolha o imposto. Depois, tem um tempinho para vocês pensarem. Antes de lavrar a escritura, vocês podem mudar tudo, tá bem? Isso, a Rita até colocou, aqui é ITCMD. Eu acho que o carioca é mais preguiçoso, porque o nosso é ITD, assim, é bem curtinho, ITD, acabou. Não tem nenhuma abreviação certa. Mas em relação ao Rio, quem for fazer declaração aqui, uma dica é usar essa simulação. Porque o que eu faço? Eu faço a declaração, simulo e vem todo especificado, sabe? Cada imóvel, o valor atribuído pela fazenda, base de cálculo, imposto. E eu envio para o cliente, para ele conferir, dar a anuência dele, envio por e-mail, né? E falo, olha, fizemos a simulação da declaração, o valor do imposto será X, se tem multa, se não tem multa, se a partilha ficou desigual. Ele consegue visualizar toda a declaração e já fica preparado, né? Porque os advogados, às vezes, são surpreendidos com algumas situações do tipo, ai, meu Deus, mas eu não sabia que tinha que pagar isso, eu não tenho mais dinheiro. Então, já deixa tudo bastante gente, é importante claro. você saber isso que a Bárbara está falando, porque quando você vai fazer um inventário e tem bens em diversos lugares da federação, então você tem um bem imóvel lá no Rio de Janeiro. Costuma ter? Demais. Mineiro tem muita casa em Cabo Frio, sabe? Sempre tem. Ou é Cabo Frio ou é Espírito Santo. A gente tem duas turmas aqui. Umas que tem casa no Cabo Frio, outras que tem casa em Guarapari, né? Iriri, diversos outros lugares aqui. Então, gente, sempre tem. A gente aqui no cartório até oferece esse preenchimento do ITCD para quem vai lavrar o inventário com a gente.
Por quê? Porque a gente já sabe como é que mexe, já sabe como é que funciona, né? E tudo mais. Então, vocês também que vão oferecer esse serviço, é importante que vocês saibam que tem que preencher o ITCD em cada um dos estados e entender pelo menos um pouquinho das normas. Se Sim. achar muito complicado, faz uma parceria, né, com o advogado da localidade. Olha, então Isso. deu para entender bastante, falando bastante de ITCD. Vamos falar então um pouco dos requisitos para lavrar a escritura do e-notariado? Eu vi que tem uma amiga minha, Carol, beijo, Carol, lá do Maranhão, tabelião lá no Maranhão, tá aqui online. Então vamos supor que a Carol tá lá no Maranhão, tá? E alguém pede para ela lavrar uma escritura de inventário. Aí a gente tem que verificar, gente, se a pessoa for lá presencialmente, né, Bárbara? Não tem dúvida. A pessoa, o herdeiro vai assinar lá com a Carol. Se ele vai assinar lá com a Carol, ela é competente, ele vai presencialmente. Mas quando a gente fala do e-notariado, que é esse programa novo, né, que assina tudo online, digitalmente, o Provimento 100 criou algumas regras de competência. E essas regras, né, podem limitar a Carol lá se a pessoa não quiser ir presencialmente, né? Mesmo que seja um ato híbrido. O que quer dizer ato híbrido? Algumas pessoas vão presencialmente, outras pessoas vão eletronicamente. Então vamos pensar uma hipótese aqui em que vai atuar tanto a Bárbara quanto a Carol. E eu, quem sabe? Então, olha só. Chega uma pessoa lá para Carol, né? Ela mora no Rio. Os imóveis estão todos no Rio também. Então, ela mora no Rio. É herdeiro único, só um único herdeiro. E ele mora no Rio. E os imóveis todos no Rio. Qual é a competência, gente? Qual é a competência que a gente já estudou provimento 100? Qual é a competência? Pode falar aqui. Ninguém falou ainda. Tchan, tchan, tchan. Ainda Então, não. esse caso que eu falei, Mas... quando tem imóveis no Rio, no estado do Rio de Janeiro, e também tem o herdeiro no Rio de Janeiro, você pode escolher qualquer cartório do Rio de Janeiro para poder lavrar o seu inventário. Sim, mesmo que seja os dois, né, o herdeiro e o imóvel estão no Rio capital. Mesmo assim, qualquer tabelião do Rio de Janeiro, tá? Agora, então, Carol, se for assinar pelo provimento 100, não poderia, né, Carol? Agora, vamos pensar um outro caso. Tem um herdeiro que está lá no Maranhão, tem imóvel lá no Maranhão, e tem também um herdeiro que está fora do Maranhão, está aqui em Belo Horizonte, ok? Beleza. Será que esse herdeiro que está em Belo Horizonte pode assinar pelo notariado e os outros vão presencialmente lá na Carol? Ato híbrido? Com certeza pode. Bárbara, e o que você acha desse caso em que tem herdeiro e imóvel lá no Maranhão, tá? E tem alguns outros herdeiros fora do Maranhão. Você acha que mesmo que seja tudo eletrônico, pode assinar ou não? O que você acha? No Maranhão. Aonde? No Maranhão. Pode ser no local do herdeiro ou do imóvel, né? E quando é dos dois no mesmo estado, Isso pode ser mesmo. qualquer um dos Então estados. tem essa questão, gente, tá? Até a Carol Mosman, junto com o Dr. Flávio Fischer, defendem que se houver um herdeiro e um imóvel, pelo menos lá no Maranhão, que daí também ampliaria a competência. Na verdade, isso não está muito claro no provimento 100. O provimento 100 merecia mais atenção, né? Ele acabou ficando bem duvidoso. Quando eles me mandam essas questões, eu, olha, não está claro. Agora, o Código de Normas do Rio de Janeiro veio esclarecer muita coisa, O código não. né? Essa questão do ato híbrido ele esclareceu. O que mais que ele falou lá? Sim. Ele falou, eu não estou aqui com o artigo, mas ele trouxe as competências, ele praticamente pegou o artigo do provimento 100, trouxe, só que de forma mais clara, esclarecendo cada coisinha. Então, se a pessoa é Isso mesmo. estrangeira, Olha, ela ato de pode fazer em qualquer lugar estrangeiro, do isso, país, ele se é autorizou. Isso é uma híbrido. coisa muito comum, principalmente durante a pandemia, foi uma coisa, né? Muita gente estava fora e não conseguiu voltar e Sim. precisava praticar atos jurídicos aqui. Então, foi até um entendimento doutrinário, começou com Gustavo Bandeira, se não me engano, até menciono ele no meu artigo, falando, olha, se a pessoa mora no exterior, vive no exterior, então não teria competência territorial. E o Rio de Janeiro reforçou isso, né? Sim, trouxe. Sim, o Gustavo Bandeira participou, né, da elaboração do Código de Normas. Então, o tabelião Ele daqui do mesmo, oitavo, não sei ele se é esse que mesmo. você está falando, mas deve ser o mesmo nome. Ele participou da elaboração do Código de Normas. Então, sim, permitiu. Quarta-feira, por exemplo, eu vou fazer uma compra e venda que um vendedor está nos Estados Unidos, 2 vendedores aqui no Rio e os compradores em Petrópolis, que é outra cidade aqui do estado do Rio. Então, assim, cada um em um canto, sabe? Bem, bem legal o imóvel aqui. Então,
Eu só queria responder aqui a Kátia, que perguntou qual sistema faz a simulação. O mesmo que faz a declaração aqui no Rio, Kátia. Só que lá no final, quando você terminar tudo, vão ter 3 opções. Uma que é finalizar a declaração para você emitir a DARD, a outra que é simular e a outra para voltar. Então é só não finalizar, só simular e continuar simulando ali até a hora que você quiser. Mas em relação às competências, o Código de Normas do Rio, assim, ele veio muito claro. Ele pegou tudo que tinha de atualização, esclareceu todos os pontos. Eu sempre falo que é muito importante, quando pegar o Código de Normas do Rio, ler a parte das considerações para a gente entender por que ele foi feito. Porque quando vão ler algum artigo e falar, ah, não, mas isso daqui não ficou muito legal ou prejudicou, fala, não, se você lê as considerações, você entende que o código veio com o objetivo de trazer vantagens para o extrajudicial, deixar a maior parte possível a opção de forma eletrônica sempre presente. Então, fala muito sobre isso, sobre a atuação de forma virtual, sobre os cartórios não obstacularem esse atendimento à distância, a realização dos atos eletrônicos. Trouxe até que a escritura pode mudar o modelo de escrita dela, não precisa ser aquilo tudo grudado, pode fazer uma escritura com parágrafos, tem liberdade agora na questão formal da escritura. Enfim, então, assim, várias novidades. Então, quando nós vamos ler os artigos, temos que ler com essa cabeça de avanço, de trazer benefícios, vantagens. Nossa, enfim, é bom, né? de A gente sempre novidades. fica feliz quando um dos estados da federação consegue um avanço, porque todos os outros vão atrás, sabe? Foi isso que aconteceu no caso da carta de sentença, foi isso que está acontecendo agora, né? No caso de escrituras envolvendo menor, incapaz, né? Então, testamento já está tranquilo. Aqui em Minas também, desde o primeiro nosso Código de Normas, gente, já tinha previsão lá de que poderia, com autorização judicial, lavrar inventário extrajudicial, tá? Só que depois, com as decisões do STJ, a gente entende que nem precisa ter decisão autorizativa expressa, basta a homologação do próprio testamento. Eu esqueci de falar na hora lá, né, Bárbara? Que é sobre isso, tá? Então, deu para entender, gente? Olha só como é que os senhores advogados ganharam em poder no caso de inventário, no caso de divórcio. Vou falar rapidinho sobre divórcio. Gente, divórcio, pelo amor de Deus, até falei isso lá na AB. Não vai para o Sejusc, não. Se tiver bens a partilhar, se não tiver bens a partilhar, tudo bem, até acho que não tem problema. Não tem bens a partilhar, tranquilo. Mas se tiver bens a partilhar, não vá para o Sejusc. Não vá, aliás, não vá para o Poder Judiciário se todo mundo está de acordo. Sabe por quê? A gente no extra está acostumado, né, a qualificar direitinho as partes, a qualificar direitinho o imóvel, né? Especialidade subjetiva, especialidade objetiva, verifica lá se é direitos que a gente está partilhando ou se é o bem mesmo. Inclusive, a gente pode sugerir soluções, né? Por exemplo, eu comprei esse imóvel, sim, eu comprei do Zé, mas ele morreu. O Zé morreu. Tem solução? Eu sempre falo, né? Que eu até acabei de gravar uma pergunta aqui sobre isso, antes de a gente entrar na live. Gente, tem um enunciado do Conselho da Justiça Federal, levando em consideração o artigo 11 da Resolução 35, tá? Que diz o seguinte, que o inventariante pode cumprir obrigações que foram, né, claro, completas em vida. Então, tem um contrato, tem a quitação do imóvel, nós podemos cumprir essa obrigação. Então, vamos supor que é num divórcio. No divórcio, o casal comprou esse imóvel do Zé e o Zé morreu. Oh, meu Deus, que tragédia. A gente pode primeiro, né, fazer essa compra e venda já com o inventariante assinando. A maioria dos registradores de imóveis já está aceitando isso, desde que tenha prova cabal dessa quitação. Então, tem um contrato, quitação. Quer dizer, a gente nem precisa entrar na adjudicação compulsória, que também é outra solução, mas nem precisaria entrar. Aí, a gente faz isso primeiro, depois a gente vai e faz o divórcio, gente. E além disso, a gente pode fazer todas essas análises que a Bárbara falou. No divórcio, como é que faz para poder ficar melhor? Você acha que o juiz vai sentar com vocês e falar assim, não, essa partilha aqui não está muito inteligente, vamos fazer uma outra partilha. Você acha que o juiz vai fazer isso com você, gente? Com aqueles milhões de processos que ele tem lá? E ele tem que atuar quando tem litígio. O povo está todo mundo de acordo, ele vai só homologar. Então, essa parte do advogado sentar junto com a gente, tabelião, e a gente bater um papo e falar assim, olha, que tal o João ficar com esse imóvel aqui, né? E a Maria ficar com esse carro e mais o dinheiro? Não fica equilibrado? Vai ficar. E aí, até a questão da simulação do ITCD, que o pessoal está perguntando aqui. Simulação do ITCD. No programa do Rio, tem essa possibilidade de você já fazer a simulação. No de Minas, eu acho que não tem, não. Mas não tem problema. Você pode preencher lá
do jeito que você acha que vai ser, aí gera. Aí você fala assim, ah, não, vamos equilibrar aqui melhor, a avaliação deles ficou muito mais alta para o imóvel, vamos deixar ela com mais dinheiro e ele com o imóvel. Vocês podem alterar? Pode, gente, vocês retificam o TCD. Então, tudo isso junto com o advogado preparado para atuar no extrajudicial e o tabelião, vocês podem trocar essa ideia antes, tá? Antes de fechar. Agora, se vai lá pro Sejusc, o Sejusc é só, tem acordo, todo mundo de acordo, beleza, acabou. E aí? Outro dia chegou para mim um caso, Sejusc, R$ 1 milhão de patrimônio. E é tão alto assim, mas é um patrimônio muito alto para a maioria da população brasileira, né? E aí, só por causa da justiça gratuita vai para lá. Mas é o barato que sai caro. Por que é o barato que sai caro, gente? Sem advogado orientar, não preencher o TCD, nada. Aí chegou para mim aqui, já tinha passado, o fato gerador no caso de divórcio qualquer do TCD é a sentença do divórcio, tá? Já tinha passado 6 meses da sentença do divórcio e não tinham preenchido o TCD. Logo, multa, juros, multa e juros. Olha o barato que saiu caro aí. Fica mais barato pagar o advogado. Exatamente. Não, eu naquele dia em Minas eu percebi que é uma grande dor de vocês essa questão de ser justo. Aqui, pelo menos aqui no Rio, a gente não tem essa cultura da pessoa procurar o Sejusc direto. Costumam ser casos em que o advogado percebe que quer ter um mediador assim, imparcial e tal, e não quer contratar um particular, procura o Sejusc. Mas aqui realmente tem os advogados especializados no extrajudicial, em negociação, os clientes costumam nos procurar em relação a isso. E aí nós fazemos a mediação. Até porque eu digo, eu fui para o extrajudicial muito por conta da minha decepção com o judiciário nessa parte de família. Eu já fui em vara que falaram assim, não, doutora, aqui nós trabalhamos com modelos. Então, é o modelo de alimentos, é o modelo de guarda. Então, assim, não quer saber qual é a realidade da família. Se prefere, por exemplo, que a mãe e o pai eles têm um trabalho diferente, então eles preferem trocar os dias da semana do que o de 15 em 15 dias, o final de semana. Ele vai pegar um modelo, olha, é convivência de 15 em 15 dias. Ah, Bárbara, mas quando tem menor, é obrigatório ir para o judicial. Aí eu quero trazer uma realidade do Rio. Aqui no Rio, quando tem incapaz, o que você pode fazer no divórcio? Ou você já propôs as ações de guarda, alimentos e convivência e menciona na escritura que essas questões estão sendo discutidas, ou você se compromete a entrar com essas ações até 30 dias após a assinatura. Ah, mas qual é a sanção? O tabelião vai ficar fiscalizando? Não. Quem vai provavelmente pode trazer alguma sanção é o Ministério Público que está cuidando do incapaz e vai ver que alguém não regulamentou aqueles procedimentos. Então, eu até falei isso na live da semana passada. Como advogado, o que eu faço? No meu contrato de honorários, tem uma cláusula dizendo que os clientes estão cientes da orientação de que eles precisam propor ação em até 30 dias, quando eles não me contrataram. E aí eu digo, Letícia, que mesmo essas ações de homologação de acordo em direito das famílias, eu considero extrajudicial. Porque você só apresenta para homologação. 80% do procedimento foi feito no extra. Nós fizemos a negociação, nós redigimos o termo, nós chegamos às cláusulas de cada um, nós fizemos tudo fora do judiciário. Agora, precisamos ali do MP, então temos que apresentar para homologação, mas não vai ter audiência, não vai ter instrução probatória, é só para o juiz e o MP darem ok. E se Deus quiser, esse procedimento também vai ser desjudicializado logo, logo. Eu espero já foi um avanço, a gente vai assim, subindo a escadinha. Cada hora tem um avanço melhor, né? Sim. Gente, então olha só que sucesso esse lá do Rio, hein? Gostei demais. Então, pode fazer lá inventário com incapaz? Pode. Pode fazer divórcio com incapaz? Pode, mas tem que depois homologar judicialmente essas outras questões. O pessoal ainda está com dúvida, você acredita, sobre o inventário? Gente, aqui é o doutor Bezerra, né? O registro do inventário extrajudicial tem que ser no cartório onde fica a localização do imóvel? Então, são duas questões diferentes. Uma coisa é o tabelião, que vai lavrar a escritura, né? Esse aí é qualquer tabelião do país, sendo que se for assinado pelo e-notariado, tem algumas regras de competência, tá bem? Agora, o registro, né? O registro, a transferência do imóvel que tem que ser registrada é no cartório de registro de imóveis. E aí é na circunscrição do imóvel. Por quê? Porque,
gente, tem a matrícula agora. E a matrícula é a historinha do imóvel. Graças a Deus, né, Bárbara? Porque antigamente era bagunça, o tal do regime das transcrições. Agora não, é tudo no mesmo instrumento. Tá lá a matrícula, na mesma matrícula vem todas as alienações que aconteceram, transmissões, alterações do estado civil das partes, tudo no mesmo documento, que é a matrícula, tá bem? Ficou claro, doutor Bezerra? Então tem que ser assim. Mas olha que vantagem, a Bárbara falou. E eu também faço isso aqui demais aqui no cartório. Você acha que eu vou lá no registro de imóveis para protocolar? Pego aquele papelinho e vou lá? Nada! Tudo em eletrônico hoje em dia. Você lavrou a escritura, você pega aquela escritura e ó, manda por meio eletrônico lá no site da ANR para o nosso querido colega registrador de imóveis. Ele já recebe eletronicamente e eletronicamente vem ou já o valor para poder pagar, né? Ou então, se tiver alguma questão que tenha que resolver antes, né, de você lavrar, antes deles registrarem, eles mandam as pendências, que não é também motivo de desespero, gente. Calma. O pessoal pega de pendência, fica paralisado, não quer fazer mais nada. Não. A pendência é um caminho que você tem que seguir para resolver aquela questão. Às vezes está faltando uma coisa simples, né? Às vezes é coisa mais complicada, tipo uma certidão de origem, que precisa ter no município, esse tipo de coisa, né? Tá bom? Bárbara, então vamos finalizar. É muito bom esse procedimento. No Pois é. registrador Não, hoje eu em uso dia, para muito. quê, gente? Com esse trânsito maluco que a gente está, vai ficar gastando né, combustível, tempo, disso aqui. Para quê? Faz tudo eletrônico, é a melhor coisa do mundo. E uma vantagem também que eu costumo dizer é que se você for no registro de imóveis presencialmente, o cliente já vai ter que pagar ali os 3, 4 mil do registro, e aí depois, se não finalizar, eles vão devolver os atos que não foram feitos, mas você já desembolsa de uma vez. No site dos registradores, não. Você paga a pré-notação, apresenta os documentos, e só depois, quando está tudo alinhado, pronto para registro, que você paga a complementação. Então, o cliente só paga, no nosso caso do Rio, a prenotação é R$ 300, eu sei que é um pouquinho acima dos outros estados, mas só depois que você complementa para registro final. E também é uma vantagem, porque às vezes o cliente fala, não, eu quero ver primeiro se vai dar certo, ou vem uma exigência que às vezes ele não quer fazer, vai ter que averbar a construção. Tudo bem que isso você consegue ver antes, mas vai ter que averbar a construção. O cliente fala que, não quero fazer isso agora. Então, já não vai precisar Olha, pedir a aqui em devolução do Minas, valor. sobre essa verbação de construção, artigo 888 do nosso Código de Normas veio com o princípio da cindibilidade. Então, agora a gente consegue registrar, mesmo ciente de que no futuro, né, deverá fazer a verbação do construção. Então, isso viabilizou muitos registros. Porque eu acho importante isso, Bárbara. É importante, às vezes, registrar o inventário. Papai, a vida inteira, ficou com esse imóvel 50 anos, nunca regularizou a construção. Aí ele morreu. Aí, para eu registrar o inventário, eu vou ter que regularizar a construção? Complicado isso demais, né? Porque às vezes eu não dou conta de regularizar essa construção, não tenho dinheiro. E aí? Aí fica fora do registro. Eu acho que a gente tem que ser inteligente e trazer quanto mais coisa a gente puder para o registro. Tá bem, pessoal? Então, traga para o registro. E isso é um bom para vocês copiarem. Depois vocês anotam aí. Artigo 888 do nosso código de novo. Pô, vai ser ótimo. Pois é. No Rio, não. Eu acho que a gente tem que mudar isso, né? Então tá. Gente, olha só. Para finalizar, fazer um resumo do que a gente falou até agora. Eu sei que tem, o Ariovaldo está falando, tentei fazer, pediram muitos documentos no cartório, né? Tem cartório que é mais detalhista mesmo, Ariovaldo, mas não desista. Não desista, em último caso, procure o tabelião que lavrou a escritura, para ele te ajudar, que às vezes o tabelião vai falar, isso aqui tem jeito de fazer de outra forma. Direto que o pessoal vem para mim querendo fazer uso capião, e eu falo assim, não, gente, isso aqui dá para resolver de outro jeito. Aí a gente troca uma ideia lá com o registrador, fala assim, olha, e esse artigo aqui pode fazer assim dessa forma? Ele, pode. Tipo assim, qualificação, eles pedem identidade. O velhinho morreu há 300 anos atrás, não tinha mais identidade. Como é que resolve? Ficou claro aqui em Minas que pode superar essa questão da identidade com a apresentação da certidão do Estado Civil. Então, você qualifica conforme a certidão do Estado Civil. Olha como é que é bom o acesso ao registro civil também, né, Bárbara? Pois é. Sim. Pois é. Sim. Não, vamos fazer um resumo, essencial. então, das vantagens do extra? Rapidinho, 2 minutos para terminar. Vamos. Primeira vantagem, né? Vamos lá. Qual foi a primeira vantagem? Então, assim, a vantagem que eu vou falar primeiro, que acaba incluindo outras, e para mim é essencial, que eu até falei no evento de Minas, é em relação à liberdade. Eu prezo muito a liberdade na minha vida pessoal,
Então, claro que precisaria na minha vida profissional também. Então, o extrajudicial te traz liberdade em diversos aspectos. Liberdade geográfica, que eu acho que é a mais falada, porque, sem dúvidas, é muito importante até para a sua qualidade de vida. Você consegue atuar a nível nacional, como nós citamos aqui o tempo todo, da atuação 100% digital, que o extrajudicial está se atualizando muito, se modernizando muito. Você consegue fazer todos os procedimentos ali de forma eletrônica. Então, você traz liberdade geográfica, você consegue ter cliente não só do país inteiro, mas do mundo inteiro. Ó, o exemplo da compra e venda de quarta-feira que eu vou fazer com uma pessoa dos Estados Unidos. Já fiz transcrição de casamento, de óbito, enfim, de outros países. Então, você consegue atuar a nível mundial. Então, liberdade de tempo, porque você consegue administrar melhor. Eu costumo dizer que no extrajudicial, o advogado, ele é a roda que gira toda a engrenagem. Então, no judicial, você tem que propor ação. Aí você cruza o dedo para cair na primeira vara e não na segunda, porque a primeira vara é mais rápida. Aí você fica esperando, porque você distribui a ação, tem que esperar o cartório, fazer a distribuição, não sei o quê, intimar o outro para contestação, e depois é réplica. Você está sempre dependendo de alguém. Dependendo do cartório, fazer o processo andar. No extrajudicial, não. Por mais que você atue com o cartório, se você roda ali e entrega um procedimento redondo, limpo para o cartório, ele vai fazer o ato em 1 semana, em 2 semanas. É muito mais fácil, rápido, sério. Então, você tem essa liberdade de atuação. Liberdade financeira, porque o seu caixa consegue, nós advogados, girar muito mais rápido, porque você consegue resolver um inventário ali em 15 dias, em 3 semanas. Então, mês que vem, você já pega outros casos. Então, você tem uma liberdade financeira. E essa liberdade dos clientes de conseguirem, como nós falamos aqui o tempo todo, fazerem os próprios termos. Gente, eu acho isso tão importante, ainda mais na parte de família, você conseguir que aquela família determine como vai ser a vida delas, né? Porque no judicial, como eu falei, tem gente que usa modelo. Então, chega uma pessoa que não te conhece e fala, ó, vocês vão ter que seguir isso daqui, ponto. As duas estão insatisfeitas, não atendeu a vontade de ninguém e vão ter que seguir aquilo. No extrajudicial, de forma consensual, a gente entendeu a necessidade de cada pessoa, a necessidade daquela família, a necessidade contratual dos termos e tudo, e elaboramos um jeito que atenda a elas, seja um pacto antinupcial, enfim. Então, o extrajudicial traz essa liberdade, que para mim é a Gente, melhor nossa, eu acho que nem vou complementar muito, mas só para terminar, eu acho que a vantagem, isso tudo que ela falou é vantagem, mas para poder você saber utilizar as vantagens, tem que entender. Por isso que ela fez a pós-graduação e por isso que nós temos a nossa mentoria do zero à regularização. Em junho tem curso de novo, hein, gente? Fica atento aí, faz a pré-inscrição no link da bio, hein? Junho tem. Mas olha, eu queria agradecer demais, Bárbara, foi sucesso, achei espetacular, acho que deu para o pessoal ter uma noção super boa das vantagens do extrajudicial, tá? E vamos que vamos marcar depois mais, quem sabe a gente fala depois sobre registro civil, pacto, também adoro esse assunto. Depois a gente marca outra. Obrigada, beijo, boa semana, tudo de bom. Beijo. Até mais, gente. Boa semana, gente. Tchauzinho.